Olá, boa noite a todos. Meu nome é Rosimara Leal, para quem não me conhece, eu sou terapeuta, eu estou no interior de São Paulo e hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre mãe e mulher, né? O tema é esse, tá? Eu não fiz rascunho porque é algo muito mais reflexivo do que qualquer outra coisa. Eu recebo muitas mulheres aqui no meu consultório e também mães, então essa semana foi bastante, a demanda foi alta, tanto de filhas quanto de mães, né, relacionada a esse tema, conflitos que elas me apresentaram. Então, se a gente for olhar, a mãe e a mulher são duas personagens, se é que a gente pode chamar assim, né, que andam muito juntas. E muitas vezes, a maioria de nós hoje, não sabemos se estamos vendo uma mãe ou uma mulher. E muitas vezes, nós mães, que eu sou mãe, não sabemos se estamos agindo como mãe ou como mulher. Tá, então vamos lá, vamos explicar melhor isso. O que uma mãe representa para um filho, né? O filho, ele sabe o que a mãe representa para ele? Ele tem consciência do que a mãe é dentro da vida dele? Será que ele sabe a simbologia de uma mãe? Ou será que ele olha para aquela figura na frente dele que o sustentou por algum tempo dentro do ventre, que o sustentou por algum tempo fora do ventre? Será que ele olha para ela além disso? Como é que é esse nosso olhar para nossa mãe? Será que a gente sabe realmente a verdadeira importância dessa figura na nossa vida? A mãe, ela tem uma simbólica muito ampla e profunda na nossa vida. A mãe, ela representa a nossa própria vida. Foi por meio dela que nós viemos a existir. Por um curto período de tempo. Ficamos lá na barriga dela por 9 meses. E vivemos, sim, muitas coisas juntos. Sentimos muitas coisas, respiramos juntos, sofremos, ficamos alegres juntos. Mas será que a gente conheceu essa figura chamada mãe o suficiente? Ou será que a maior parte da nossa vida foi conhecida de uma forma muito mais ampla a mulher? A gente conhece mais a mãe ou a mulher? Quem é que eu convivo mais? Eu convivo mais com a minha mãe ou com a minha mulher? Aquela mulher da minha vida, né? Que está ali do meu lado, a mulher que me alimentou durante muito tempo. Como que está essa minha percepção de mãe? Eu consigo olhar para essa figura além daquilo que ela me apresenta hoje enquanto mulher também, enquanto adulta? Será que eu olho para minha mãe além de mim mesma? Ou será que eu comparo a minha mãe comigo? Qual é a percepção de mãe que eu tenho hoje dentro do meu coração? Hoje o que eu vejo aqui no consultório são seres humanos bem perdidos. Não se encontram na profissão, não se encontram nos relacionamentos afetivos, não se encontram diante do espelho porque não sabem a própria identidade. Então, o que eu queria dizer para vocês, que hoje o que eu vejo aqui é que a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso também, a grande dificuldade de se encontrar, de se entender, de se realizar,
é a falta de percepção da mãe, da vida. Aquele que não vê a mãe, não vê a vida. Aquele que não acha a mãe, aquela figura feminina, suficiente, não vê a vida como suficiente. Nada é suficiente. A insatisfação toma conta daquele ser que não consegue enxergar a mãe por essa perspectiva. Essa mulher, esse ser feminino que um dia se fundiu com o divino, no meu ponto de vista, querendo ela ou não, para gerar a mim e a você. Será que eu consigo olhar para essa figura dessa forma? Ou será que eu olho para essa figura vendo só um amontoado de frustrações, de medos, de incertezas, de defeitos? Como é que eu olho para a minha vida? Eu olho para a minha vida como algo difícil, duro, cheio de perigos, insegurança? Tudo isso está relacionado com a nossa mãe e com a mulher, que também é mãe. Essas duas linhas são muito tênues. E muitas vezes a gente corta justamente aquela linha que não é para se cortar, que é para se entender. Muitas vezes, não, eu quero cortar a relação com a minha mãe. Não dá para ficar perto da minha mãe. Minha mãe é narcisista, agora virou moda falarem que mãe é narcisista. Não sabe nem o que está falando, às vezes. Existe, sim, existe. Mas nem sempre é real. Quem é que aquela pessoa está vendo na frente dela? Muitas vezes é a mãe. É a mãe amedrontada, é a mãe insegura, é a adolescente que engravidou sem querer. Ou aquela mãe que ele nunca viu, mas ele julga como uma inconsequente que o abandonou à própria sorte. E aí ele olha para a vida como se a vida o abandonasse também o tempo inteiro. Eu não tenho sorte na minha vida. Eu não me dou bem em lugar nenhum, em nada. Tudo para mim, tudo que eu começo eu paro. Eu nunca concluo, eu nunca termino. Por que eu estou trazendo isso por essa percepção hoje? Porque é o que eu tenho visto aqui no consultório. Essa dificuldade que nós temos de encarar a vida, de olhar a vida como ela realmente é. Cheia de desafios, sim, cheia de incertezas, mas também cheia de alegrias, possibilidades. O olhar que eu tenho para minha mãe é o olhar que eu tenho para minha vida lá fora. A minha mãe, ela é a minha primeira vida. Ela é o meu primeiro amor. Eu não estou justificando uma mãe que abandona um filho. Jamais. Mas eu também não posso julgar os motivos daquela mulher. Nenhuma mulher deixa de ser mãe em nenhum momento. Mesmo que ela dê um filho para uma adoção, ou mesmo que ela não esteja com ele. O que aconteceu não desacontece. Querendo ela ou não, um dia aconteceu uma infusão ali com o próprio divino, para que um plano maior, para que algo maior acontecesse. E esse algo maior é a sua vida, é a minha vida. E o que é que eu estou fazendo com isso? Eu peguei isso realmente? Eu tomei posse dessa herança, desse presente, seja lá como for? Nem sempre. Então, o que eu queria que a gente pudesse pensar, né, nessa semana, que é domingo, comemora o Dia das Mães, que é mais
comércio do que qualquer outra coisa. Ninguém traz uma conscientização do que é uma mãe, da importância de uma mãe dentro da nossa própria vida hoje, da nossa própria vida própria. Ninguém fala. Então, eu achei importante trazer isso hoje, para que a gente conseguisse, se não olhar para nossa mãe, muitas vezes ela nem está mais aqui na Terra, mas que a gente conseguisse fechar os olhos e olhar para dentro de nós, perceber, de algum modo, se existe alguma coisa aqui dentro que possa me suprir, que possa me acalmar, por me sentir muitas vezes tão órfã de mãe, tão órfã da vida. Muitas vezes não conseguimos enxergar a nossa mãe, o que vemos à nossa frente é somente aquela mulher. E a mulher não é suficiente para um filho, de fato. A minha vizinha, ela não pode suprir as minhas expectativas de filha. Ela pode ser minha amiga. Ela é uma mulher comum. A minha mãe não é uma mulher comum. A minha mãe é algo milagroso que em algum momento estava junto comigo durante esse milagre da minha vida. E eu preciso muito se conscientizar disso o mais breve possível, se eu quiser ter uma vida de fato. Se eu quiser ter um amor de fato, se eu quiser ter uma profissão de fato. Eu falo isso por experiência própria. A minha vida ela só andou, eu só hoje sou uma pessoa realizada depois que eu entendi a importância da minha mãe na minha vida. Essa percepção que eu estou trazendo para vocês, eu não tinha. Minha mãe nunca era suficiente. Tudo que ela fazia era pouco. Ela sempre estava para os outros, para os meus irmãos. Percebe? A minha percepção era essa. Minha mãe nunca era boa o suficiente para mim. Mas eu não estava vendo a mãe. Eu estava vendo a mulher. A mulher que é falha, como eu. A mulher que está aprendendo a ser mãe. Será que eu também estou querendo aprender a ser filho? É isso que eu queria chamar a atenção hoje. Deixar para vocês essa mensagem da importância dessas figuras na nossa vida. Figura da mulher e figura também da mãe. Muitas vezes, sim, temos que cortar laços com essa mulher. Que laços, Rosimara? Toda a herança hereditária de maldições e tantas outras coisas, de dor e sofrimento que essa mulher traz. Só que nós vamos lá e cortamos o fiozinho condutor enganadas, né? E aí a gente corta justamente aquele laço com a nossa mãe, que é o laço com a nossa vida, com o nosso amor perfeito. Porque ele foi perfeito. Mesmo dentro da imperfeição, ele foi perfeito. Então hoje eu queria que você que está aí assistindo depois, ou agora, né, meus colegas, que mesmo que não tenham uma mãe hoje, que imagine essa fonte de vida sem forma humana, não tem problema. Muitas vezes a gente nem conheceu a nossa mãe. Mas que nós possamos olhar para essa figura da nossa vida com mais amorosidade, com mais acolhimento, para o nosso próprio bem. E olhar também para essa mulher. Uma depende da outra para existir. Mas muitas vezes, com a mulher, realmente nós temos que manter um certo distanciamento, seja por que motivo for. Mas quando nós cortamos esse laço com essa fonte da nossa vida, que é a nossa mãe, um nível mais profundo e amplo, como eu falei, estamos desconectados
de tudo. Não nos encontramos em nada e sofremos muito. Então agora eu quero fazer um pequeno exercício antes da gente terminar. Eu não vou me estender muito, eu também tenho um compromisso agora. Eu queria só que nós fechássemos os olhos por alguns minutos, quem puder. Inspira pelo nariz, solta longe pela boca. Mais uma vez. E agora eu quero que você imagine na sua frente a figura de um grande coração. Esse coração é muito gigante. E ele independe de qualquer coisa para existir. De qualquer dor, de qualquer sofrimento. Quem sabe até de qualquer escolha. Ele simplesmente é. Esse coração, ele representa a fonte do amor além do homem e da mulher, do amor incompreensível, simplesmente sentido, não julgado, não criticado, simplesmente sentido. Esse coração, ele representa toda a força da criação que está em você. Permita que essa força vital pulse dentro do teu corpo agora, como um embrião divino que cresce sem limite, que nasce todos os dias, a cada realização sua. Inspira profundo, solta longe. Agora deixa que uma brisa colorida de verde entre lá pela planta dos teus pés, penetre pelo teu corpo. Essa brisa de cura que representa a cura de todos os seus enganos, enganos de percepções em relação à primeira fonte de vida nessa terra, que é a sua vida. Inspira, solta longe. Gratidão pela presença de todos. Que tenhamos um excelente Dia das Mães. Que sejamos também filhos, independente de qualquer coisa. Gratidão aos presentes e também àqueles que vão assistir depois. Um grande beijo para você. Fiquem bem e sejam muito felizes.